Fala pessoal, bom dia. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículos 1 a 6. Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 6. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações e já vai deixando o like aí para o YouTube espalhar ainda mais esse conteúdo. Gênesis 3, de 1 a 6, é o relato da queda do homem, ou seja, aquele momento em que Adão e Eva comem do fruto proibido. Existem muitas lições nesse texto e eu quero enfatizar uma em especial para você. Eu tenho certeza que o Senhor vai alimentar o teu espírito com uma direção preciosa através do que nós vamos conversar aqui. Gênesis 3, do 1 ao 6, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Gente, vamos lá, versículo por versículo, para nós compreendermos o contexto aqui. Adão e Eva estavam no jardim e eles haviam recebido, na verdade, Adão havia recebido uma direção e, obviamente, nós já vemos traços do que nós chamamos de discipulado. Deus ensinava a Adão e Adão ensinava a Eva, que foi criada depois. Deus deu essa instrução. E quando Deus dá uma instrução para Adão, gente, só havia Adão naquele momento. Então, foi uma instrução para a humanidade inteira, né? Dizendo: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha toda a gama, toda a diversidade de árvores disponíveis para ele, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria ser ingerida. E aí a serpente, ela vem e começa a conversar com a mulher, né? E pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Agora, observe, existem dois tipos de questionamento e você precisa tomar cuidado e sondar em qual tipo de questionamento o teu coração está mergulhando. Primeiro tipo de questionamento é aquele que deseja conhecer mais. É o questionamento baseado na curiosidade e no desejo de compreensão. Esse é muitas vezes o objetivo dos estudos científicos, procurar entender como ocorrem os processos, procurar entender os porquês do universo, né? E esse tipo de pergunta é muito boa, porque te faz mergulhar numa gama de conhecimento que lhe instrumentaliza, te leva a compreender. Imagina que você começa a estudar a Bíblia, você já tem fé em Deus, mas você não sabe como a Bíblia foi escrita, quem escreveu, como ela chegou até nós. Então você começa a se debruçar em diversos documentos, em diversos historiadores que vão te ajudar a trazer essa compreensão. Isso é muito bom. Agora tem um segundo tipo de questionamento. É aquele questionamento que já nasce viciado, já nasce mal intencionado para quebrar um fundamento que precisa permanecer. Quando eu converso com alguns amigos, isso era muito mais comum no ambiente de faculdade. Quando eu estava na faculdade, era muito comum perceber numa conversa se a pessoa estava ali desejosa de conhecer a Deus ou se ela estava só interessada em um debate, para querer debater e contrariar o evangelho, tanto doutrinariamente quanto historicamente, cientificamente, de um modo geral, né? Então, esse segundo tipo de questionamento não é da pessoa que quer conhecer, que quer entender, que quer crescer. É a pessoa que quer tumultuar. Tem pessoas que estão assim, elas estão conversando, não estão com o coração aberto para compreender o que o outro tem a dizer. Eles querem tumultuar, está com o coração fechado já, tem uma opinião fechada, e ela não está nem aí para nada.
A serpente, ela emite um questionamento mal intencionado. É o segundo tipo, é o que eu acabei de falar aqui. Ela não pergunta à mulher para saber o que Deus tinha falado. Ela pergunta para poder tentar confundir a mulher, né? Tanto que a pergunta é, olha só, a ordem de Deus era, coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, eu não sou biólogo, eu não sei catalogar uma grande quantidade de frutas que existem, mas vamos colocar que você esteja no jardim, e no jardim tem a maçã, banana, pera, uva, sei lá, tantos tipos de frutas, centenas, milhares de frutas, milhões de frutas que existem no mundo inteiro. E aí você tem toda aquela gama de alimentos deliciosos, menos um fruto. Um fruto. Você pode comer de tudo, menos um. Você tem uma variedade muito grande. Mas a serpente, ela já muda o sentido. Olha a pergunta que ela faz. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto. Então ela já foca no negativo e ela já começa a induzir o coração de Eva para algo que Deus não falou. Mas no primeiro momento, Eva combate aquela pergunta com a palavra de Deus, com aquilo que Deus havia ordenado. Olha só, versos 2 e 3. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto que está da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então Eva estava sedimentada na palavra de Deus. Só que aí no versículo 4, a serpente ela já avança. No versículo 1 ela faz uma sugestão. No versículo 4 ela já avança, ela já afirma. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Então agora não é mais uma sugestão. A serpente começa agora a chamar Deus de mentiroso. Verso 5. Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a serpente chama Deus de mentiroso e começa a testar agora o coração de Eva. A grande pergunta é, aonde o teu coração está firmado? Na palavra de Deus ou na palavra do mundo? Quais as vozes, quais os barulhos, quais as palavras que têm voz no teu coração? Você precisa discernir isso, porque isso vai guiar a sua vida, isso vai levar você a tomar decisões. Toda decisão que você toma de modo externo, na verdade que você externaliza, ela já foi tomada dentro de você, sabe? Tem até um autor, eu li essa semana, alguém postou no meu Instagram, mas eu não me lembro agora o nome do autor, mas ele falou algo parecido com o seguinte: toda pessoa que você ama, você já amava no seu inconsciente. Ou seja, você já tinha um tipo de pessoa que você procurava no seu inconsciente. Então, quando você conhece alguém que se encaixa naquele seu desejo, você começa a amar essa pessoa, né? Isso é muito comum. Se você pega uma criança, um pré-adolescente, ele tem ali, mesmo que ele não tenha se envolvido ainda de maneira de relacionamento amoroso com ninguém, ele tem uma expectativa, ele tem uma espécie de padrão sobre o que ele espera para a sua vida amorosa. Para a vida profissional, mesma coisa. Para a vida com Deus, mesma coisa. Todos nós temos padrões pré-moldados dentro de nós que vão nos induzir, nos conduzir a tomarmos decisões. Isso é muito visível na criação infantil. Uma criança que ela nasce e ela cresce num determinado tipo de contexto vai levá-la a tomar determinados tipos de decisões. Você muda o contexto da mesma criança, é a mesma criança, a mesma mente, mesmo coração. Você mudou o contexto em que ela foi criada, ela já vai ter uma outra abordagem do mundo e um outro tipo de decisão. Então, nesse momento, Satanás, a serpente, começa a testar o coração de Eva, porque não tem só mais a palavra de Deus. E qual foi a questão de Eva aqui? Ela permitiu que a serpente tivesse voz no coração dela. O que é que Eva está fazendo, gente? Conversando com a serpente, conversando com alguém que está emitindo diretrizes completamente contrárias à de Deus. Isso é muito, muito, muito perigoso. Quais são as vozes que estão, quais são as bocas que estão tendo voz no teu coração? Muitas vezes estamos dando ouvidos à serpente que está completamente mal intencionada. E aí no versículo 5, a serpente chama Deus de mentiroso, né? Deus está te enganando, a verdade. Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus,
conhecedores do bem e do mal. Aí o versículo 6, observe. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, característica 1, era atraente aos olhos, característica 2, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, 3 características, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. E o resto é história, né? Mas é muito interessante em como a proposta da serpente era o seguinte: eu tenho aqui, Eva, eu vou mudar o nome de fruto para pílula, ou para pílula, melhor, para você compreender melhor, nós contextualizarmos melhor. Eva, eu tenho aqui uma pílula que se você tomar, você vai conhecer tudo. Imagina que você tem acesso a uma pílula que te dê todo o conhecimento do mundo. Todo o conhecimento do mundo. Eu te pergunto, isso é atrativo, sim ou não? Claro que é atrativo, gente. Claro que é atrativo. Existem diversos tipos de inteligência no mundo, mas imagina que você tivesse acesso a uma pílula da qual, ingerindo essa pílula, você tivesse todo o conhecimento do mundo. Existem, inclusive, projetos científicos que desejam implantar chips na mente humana, de modo a mente humana ter acesso instantâneo a todas as informações já catalogadas pela humanidade, né? Eu vou implantar um chip na sua mente que automaticamente você vai saber tudo de matemática, tudo de idiomas, tudo de história, de geografia, tudo de física, de química, de biologia, de todas as matérias. Isso é muito atrativo. Só que, para você entender essa proposta da serpente, você precisa compreender o contexto. A Bíblia diz que Deus, todo fim de tarde, todo dia, ele vinha ao Jardim do Éden conversar com o homem. Eu te pergunto, para que Deus vinha conversar todos os dias com o homem? Porque Deus era o professor do homem. E através do relacionamento com o homem, Deus ia discipulando a Adão, a Eva, e a ideia era que Deus discipulasse toda a humanidade. Entende? Através desse modelo. Então, o relacionamento pessoal, o encontro pessoal, permitia que Deus discipulasse o coração de Adão, o coração de Eva. Imagina que você tivesse uma mentoria com Deus, onde todos os dias você iria encontrar Deus. E você poderia fazer qualquer tipo de pergunta para Deus. Você poderia perguntar diversas dúvidas, tudo que surgisse no seu coração. Deus iria se encontrar com você todos os dias. Essa era a proposta. E Adão e Eva estavam caminhando nessa proposta. De repente, a serpente chega ao seguinte, fala aqui, ó, tem uma pílula que se você tomar, você não vai precisar mais se relacionar com Deus. Você não vai precisar mais conversar com Deus todo dia. Esquece mentoria com Deus, sabe? Ao invés de você passar a vida inteira se encontrando com Deus, tome essa pílula que você automaticamente vai conhecer tudo. Vai do 0 ao 100 no automático. Então essa era a proposta. Substituir relacionamento e discipulado por uma pílula mágica, por um fruto que era proibido. E eles caem nesse engodo. Perceba que no versículo 6, os 3 fatores que levam Eva a escolher o fruto ele era agradável, parecia agradável ao paladar, parecia apetitoso, ele era atraente aos olhos e ele era desejável para se obter conhecimento. Como é que nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Muitas vezes, mesmo dentro do Evangelho, eu percebo que o nosso coração ele é constantemente tentado a ter uma pílula mágica que resolva todos os nossos problemas. Gente, é ou não? Faça uma pergunta aqui bem sincera. É ou não atraente a ideia de que vai vir um pregador, um ministro, uma ministra, alguém que vai colocar a mão na nossa cabeça e vai resolver todos os nossos problemas? Isso é tentador, sim ou não? Claro que é tentador. É atraente ou não você pensar que vai participar de uma campanha de oração? Eu não tenho nada contra isso, pelo contrário. Quanto mais você orar, melhor. Mas olha a ideia, você vai participar de uma campanha que vai resolver todos os seus problemas. Teu milagre vai chegar. Se você fizer essa campanha, fizer esse ritual, fizer isso, isso e isso. Isso são formas, claro, muito menores, mas que estão baseadas no mesmo princípio de substituição do relacionamento por uma pílula mágica.
E muitas vezes nós estamos correndo mais atrás do milagre do que do Deus do milagre. Parece até que muitos se relacionam com Deus como um peso, né? Assim, tem que me relacionar com Deus, né? Mas vou fazer isso, mesmo que seja ruim, mesmo que seja chato, mesmo que seja maçante, vou fazer isso porque eu preciso do meu milagre. É como se Deus fosse um meio para você alcançar os seus próprios propósitos. Então esse evangelho, no final das contas, não é direcionado para Deus, não é direcionado para Jesus, é direcionado para você, sabe? Isso é muito perigoso, porque a proposta do Éden permanece até hoje para a humanidade. Troque o relacionamento com Deus por uma pílula mágica. É quando alguém fala assim, olha, me dá uma palavra, me dá uma chave, me dá um código. E, claro, tem momentos que Deus, através de uma chave, através de uma frase, através de uma ministração, Deus muda o seu pensamento. As escamas caem dos seus olhos. Isso acontece, já aconteceu muitas vezes comigo, acontece com frequência, vejo acontecer com outras pessoas também. Só que você precisa tomar cuidado para o fato de que o relacionamento com Deus é o objetivo final da criação do homem. Deus criou o homem para se relacionar com ele. E nós precisamos cultivar esse relacionamento com Deus e jamais trocar esse relacionamento por pílulas mágicas. Se você está... Vou te fazer um teste agora para saber se você está sendo alvo desse fruto proibido, dessa pílula mágica. Se essa palavra ela não te parece atraente, se essa palavra parece confrontar as suas estruturas, provavelmente você está correndo mais atrás de pílulas, de frutos proibidos, do que de relacionamento com Deus. É tempo de você transicionar. É tempo de você calar a voz da serpente no seu coração e focar em Deus, que quer se encontrar com você todos os dias. Pegue todas as suas perguntas, e faça elas para Deus. O que é que eu faço? Toda pergunta que eu faço para alguém, digamos, um expert, né, em qualquer matéria, seja em teologia, seja em finanças, seja em comunicação, seja na matéria que você pensar, qualquer pergunta que eu faço para ele, primeiro eu faço para Deus. Eu tenho aquela pergunta no meu coração e coloco aquela pergunta diante de Deus em oração. Senhor, por que isso, isso e isso? Coloco diante de Deus. Depois que eu coloco diante de Deus, eu vou pesquisar, eu vou para livros, vou para documentos, vou estudar, vou procurar a opinião de expert. E eu creio que Deus pode me responder através de alguém ou através de algo. Mas aquela pergunta, ela primeiro foi feita para Deus. Percebe? Isso guarda o meu coração. E eu entendo que no momento dessa busca, Deus já está direcionando o meu caminho em relação a essa resposta. E muitas vezes, quando eu não obtenho a resposta, ou quando a resposta fica muito demorada, o que mantém a paz no meu coração é o fato de que, primeiro, eu perguntei para Deus. E a proposta da serpente é, olha, joga Deus fora, pega uma pílula e confia no teu próprio conhecimento, confia na tua própria experiência, confia na tua própria esperteza. E nós sabemos o que é que aconteceu. Cale a voz da serpente no seu coração e volte a um lugar de relacionamento com Deus. Esse Deus que está te chamando agora mesmo, esse Deus que está te convidando agora mesmo, ele quer se relacionar com você todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer situação. Você tem a porta do céu aberta para clamar ao Senhor, derramar o seu coração diante do Senhor. E pode ter certeza que esse é o melhor método, é a melhor pedagogia que o ser humano pode ter, se relacionar todos os dias com Deus. Amém, gente? Vamos orar juntos? Pai de amor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse dia que se inicia com essa direção. Eu te peço, Jesus, guarda as nossas vidas, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Ó Deus, que a voz da serpente seja silenciada dentro de nós. Nós queremos ser guiados pela tua voz, pela tua instrução. E não nos permita em momento algum, Senhor, trocar relacionamento por religião, trocar relacionamento por rituais, trocar relacionamento por pílulas mágicas. Não nos permita isso, Deus. Guarda as nossas vidas. Nos mantém firmes numa intimidade contigo no lugar secreto.
Eu oro, Deus, por todos que estão aqui nesse momento. E eu te peço para que eles sejam inclinados a, primeiramente, perguntarem as coisas a Ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Deus abençoe profundamente a sua vida. Muito obrigado por ter permanecido aqui até o final. Se você chegou no meio do vídeo, o vídeo sempre fica salvo. Todos os nossos devocionais matinais salvos aqui no canal. E essa é uma boa hora para você maratonar, se você quiser, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Um ótimo dia. Até a próxima, gente. Shalom no coração. Tchau, tchau.